de vídeos aqui em Direito e Legislação Ambiental. Eu sou o professor Rogério Braceto e se você está chegando agora no canal da Ecofrag no YouTube, na nossa playlist sobre Direito e Legislação Ambiental, dá uma olhadinha lá que nós temos outras séries de vídeos sobre a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, sobre o Código Florestal e sobre infrações e sanções administrativas, civis e penais na área ambiental. Nessa série de vídeo aqui nós vamos tratar um pouco sobre os princípios do direito ambiental, que é aí a base sobre a qual a gente vai trabalhar outros temas depois, né? Os princípios normalmente estão a primeira dos temas que os cursos de direito ambiental normalmente abordam. Então, antes de falar de princípios, né, a gente pensa que qual a finalidade aí do direito ambiental? O direito ambiental surgiu porque há uma situação de conflito, né, nós temos diferentes interesses na maneira de se usar os recursos naturais, e dessa situação de conflito que surgiu com o aumento da conscientização ambiental, principalmente a partir da segunda metade do século passado, temos necessidade de regular esses diferentes interesses que estão em conflito. E aí então que surge o direito ambiental. Então o direito ambiental a gente pode entender ele como tendo dois objetivos principais, né? A proteção do meio ambiente e a obtenção de qualidade de vida. Se a gente fala em proteção do meio ambiente, a gente está pensando aqui, nesse primeiro caso, numa visão mais que a gente chama de ecocêntrica, ou seja, voltada para o meio ambiente em si, o meio ambiente como tendo um valor. Agora, se a gente já pensa nessa segunda parte aqui, a obtenção de qualidade de vida, a gente está pensando numa visão mais antropocêntrica, ou seja, voltada para os interesses do ser humano. De qualquer forma, como a gente tem esses diferentes conflitos de interesse aí, entre, por um lado, você preservar o meio ambiente, seja por ele mesmo, seja por alguma razão de qualidade de vida humana, mas pensando também nas futuras gerações, e por outro lado, algumas pessoas que necessitam ou querem ou precisam usar dos recursos ambientais, então o direito ambiental surge para tentar mediar esses conflitos. Então eu trouxe aqui algumas charts para ilustrar nossa série de slides, né? Então essa necessidade do meio ambiente é demonstrada aqui nessa tirinha do Calvin, onde ele diz para o Haroldo que às vezes eu acho que o sinal mais evidente de que existe vida inteligente em algum lugar do universo é o de que ninguém até agora tentou entrar em contato conosco. Então isso mostra que nós temos uma situação de conflito, então o direito ambiental veio para tentar resolver ou mediar esse conflito. Mas a gente veio falar hoje aqui de princípios, né? E o que é um princípio? O que é essa coisa geral que temos aí no direito ambiental e em outros ramos do direito também? Então, um princípio, se a gente olhar bem o que ele é, ele às vezes tem um aspecto, uma cara de norma, né? Porque ele realmente pode ser considerado uma norma de conduta geral. O que quer dizer isso? Ele vai nos dizer como nós devemos nos comportar, não de uma maneira específica, por exemplo, em relação à unidade de conservação, em relação à Mata Atlântica, mas como nós devemos nos comportar como sociedade e como um todo em relação aos assuntos ambientais. Ele também pode ser considerado, às vezes, uma indicação de valores fundamentais, ou seja, o que é mais relevante para aquele campo ambiental, o que deve mais ser levado em conta quando nós formos elaborar uma norma específica. Por causa disso, que eles serem ou os valores fundamentais de uma determinada área do direito, ou eles serem uma norma de conduta geral e que deve ser seguida de uma maneira ideal, ele vai, como está escrito aí no slide, inspirar, ou seja, ele vai basear o conteúdo das normas específicas do direito ambiental. Então, por exemplo, uma norma aí, o Código Florestal, ele é baseado na sua redação em diversos princípios, entre eles vários dos princípios do direito ambiental que nós vamos ver aqui. Então ele forma meio que a base, ou o fundamento, esse alicerce, ele é o núcleo central de uma determinada disciplina do direito. E no direito ambiental não é diferente, nós temos o nosso próprio conjunto de princípios gerais. Embora ele não seja uma norma específica, ou seja, ele não tem uma lei que diz a lei dos princípios do direito ambiental. Não, nós não temos isso. Nós temos, às vezes, algumas leis que mencionam os princípios que nós vamos ver aqui hoje, mas não tem nenhum local onde está assim, a Carta de Princípios do Direito Ambiental.
Apesar disso, como eles formam um embasamento, o alicerce daquele campo do direito, em determinadas decisões judiciais, eles podem ser chamados para ajudar na argumentação do juiz que está julgando aquele caso. E de onde que eles vêm? Né? Eles vêm, esses conceitos, esses valores fundamentais aí estão na base dos grupos de pressão que se organizam para formular as leis ambientais. Então, como esses valores fundamentais estão embutidos nas leis específicas que forem sendo criadas, quando a gente olha uma série de leis na área ambiental, e não só do Brasil, como do Brasil e de outros países, a gente pode extrair delas esses princípios gerais, porque eles estão embutidos na redação dessa norma. Então, quando a gente lê diversas normas, a gente consegue extrair esses princípios. Mas, em alguns locais, eles estão explícitos aqui. Eles podem estar explicitamente em alguns locais, principalmente em documentos derivados aqui de convenções internacionais, como, por exemplo, a Convenção Quadro sobre o Clima, né, que é conhecida por causa do Protocolo de Quioto, a Convenção de Diversidade Biológica, a Agenda 21, Carta da Terra, enfim, tem vários documentos nos quais você tem os princípios do direito ambiental colocados explicitamente. E aí, então, eles formam as ideias centrais de um determinado sistema. No nosso caso, aí, o sistema é o direito ambiental. Então, que princípios será que a gente pode ter no direito ambiental? Vamos começar a pensar aqui e vou começar a olhar especificamente alguns desses princípios. Né? E para trazer a explicação sobre esses princípios, eu juntei dois temas que normalmente são explicados separados de direito ambiental, que é o meio ambiente na Constituição Federal Brasileira e os princípios do direito ambiental. Então, a Constituição Federal Brasileira, por ser a norma maior, ela já embutiu na sua redação vários dos princípios mais importantes do direito ambiental. Então, dá para a gente estudar os dois temas em conjunto. E eu trouxe aqui alguns cartoons também, como eu falei, a gente fazendo um disclaimer aí. Esse vídeo não tem nenhum objetivo financeiro, nem de lucro. Então, eu usei algumas charges, alguns materiais na internet para ilustrar. Se eventualmente alguém se sentir prejudicado, por favor, entre em contato com a gente por e-mail, que a gente retira na hora. Tá? A Constituição do Brasil, eu pus aí algumas charges irônicas, porque ela já foi bastante remendada, né? Então, de tanto ela ter sido modificada por propostas de emenda à Constituição e também por vários dos direitos ainda não terem sido efetivamente implementados para a população brasileira, que a gente tem aí algumas situações de charges irônicas. Mas o que diz a Constituição Federal nossa na parte ambiental? Né? A parte ambiental da Constituição Federal está no artigo 225, que é o capítulo sobre meio ambiente. E logo no começo, na primeira frase, ela já praticamente coloca explícito o principal princípio é bom, né? Mas o princípio mais importante, mais básico, mais geral do direito ambiental. Porque o artigo 225 começa dizendo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está dizendo aqui o nosso senhor da Constituição, né, o deputado Ulisses Guimarães. E existe um princípio do direito ambiental que chama justamente dessa forma, princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, ou também é conhecido às vezes como princípio do meio ambiente como um direito humano. E ele é a base de todo o direito ambiental, porque é a coisa mais geral que nós podemos ter como princípio, como orientação geral, como eu falei para vocês, como valores fundamentais, que no caso o valor fundamental é o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas que equilíbrio é esse que a gente está falando? Né? É um conceito biológico? É um conceito ecológico? Será que tem a ver com um meio ambiente completamente intocado pela mão do homem? Né? Ou é um equilíbrio ecológico como esse aqui, né? dos bichinhos se equilibrando aqui no que sobrou de mata? Na verdade, nem uma coisa nem outra. Tá? Esse equilíbrio que a gente considera é o equilíbrio possível dentro das condições que nós temos uma situação de uso humano dos recursos naturais e uma necessidade de preservação para a nossa geração e para as futuras gerações. Então, não é um conceito meramente ecológico, o que tem algum embasamento biológico forte, porque nós estamos tratando aqui não de ciência, mas sim de política e direito. Então, na hora de formular as leis, muitas vezes não são seguidos os critérios mais técnicos possíveis, ou até não há uma viabilidade. A gente não poderia exigir nos dias de hoje que houvesse um meio ambiente intocado em todos os locais. Embora muitos de nós gostaríamos que isso fosse verdade, pelo menos para alguns ambientes, mas essa não é a realidade. Então, é o equilíbrio possível dentro de uma conciliação entre as atividades humanas e um grau de preservação ambiental.
E esse equilíbrio seria atingido através dos conceitos explicitados, das normas explicitadas dentro de leis mais específicas, que procuram atingir esse balanço aí de atingir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que consiga desempenhar as suas funções minimamente, as suas funções ambientais minimamente, mas também, por outro lado, permita um uso pelo ser humano. Logo em seguida, esse artigo 225 continua dizendo assim, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí ele diz o que é esse meio ambiente equilibrado. Ele diz que ele é um bem de uso comum do povo, ou seja, ele não é de propriedade do governo, nem propriedade de ninguém. Esse conceito mais abstrato de meio ambiente equilibrado é um bem para ser usufruído pelo povo, é um bem de uso comum do povo. E coloca ainda mais um pouquinho nesse artigo 225, ele diz que é um bem essencial à sadia qualidade de vida. E aí que a gente retoma um segundo princípio do direito ambiental, que é o direito à sadia qualidade de vida. Vocês veem aqui que a gente vai um passo além do direito à vida, que já está aí muito consolidado em vários dos países ocidentais, aí quase todos. O direito à vida é um direito praticamente inalienável na maioria dos países. Mas a gente quer ir além disso, a gente não quer ter só o direito à vida, mas sim o direito ambiental preconiza, ele orienta, ele defende que temos que ter direito a uma vida saudável, a uma sadia qualidade de vida. E como que isso é atingido? O meio ambiente equilibrado ele é importante tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. Na saúde física, porque o meio ambiente desequilibrado pode ter um aumento de doenças, um aumento de vetores, de pragas, como nós estamos vendo aí até no caso da Covid, que tem uma base sim na nossa interferência excessiva com o meio ambiente. Por outro lado, o meio ambiente equilibrado também é importante para a nossa saúde mental, espiritual, que algumas pessoas chamariam. Porque se o meio ambiente está desequilibrado, obviamente que nós não nos sentimos bem com isso, a nossa causa uma situação de depressão, ou às vezes até de ansiedade, ou mesmo de um desestímulo, tristeza, enfim, vários aspectos de saúde mental que o meio ambiente desequilibrado, o meio ambiente poluído, o meio ambiente com mal cheiroso, o meio ambiente com lixo, o meio ambiente que não tem uma beleza cênica, enfim, todos isso interferem na nossa saúde mental. E claro que uma coisa interfere na outra. Quando você está mal fisicamente, a sua saúde mental também vai mal, e quando você está mal mentalmente, a sua imunidade cai e você passa a ter outros problemas de saúde física. Então, a junção desses dois fatores mostra que o meio ambiente equilibrado, a gente junta tudo isso como sendo importante para um conceito geral de bem-estar, ou seja, uma vida saudável, uma sadia qualidade de vida nos aspectos físicos e mentais. Bom, nesse vídeo nós vamos ficando por aqui com esses dois princípios bem gerais do direito ambiental, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do direito à sadia qualidade de vida. Na sequência dos vídeos a gente vai ver outros princípios do direito ambiental.